Pois bem, estamos de volta, dessa vez com as questões 7, 8 e 9. O segundo parágrafo é introduzido por uma comparação entre o carroceiro e o jumento. Na relação entre as partes do texto, assinale a alternativa que apresenta o termo que explicita essa comparação. Vamos lá, vamos ver lá o segundo parágrafo do texto. O segundo parágrafo é esse. Feito um pai de família sem opção de sustento. O jumento era condenado a sustentar um peso que não era seu. Vamos lá. O segundo parágrafo é introduzido por uma comparação entre o carroceiro e o jumento. Na verdade, não tem essa comparação aí entre o carroceiro e o jumento. A comparação é entre um pai de família e um jumento. Feito um pai de família sem opção de sustento, o jumento era condenado, o jumento que é comparado a um pai de família. E não o carroceiro é comparado com o jumento. Não tem essa comparação. Mas vamos lá. Vamos ver aqui qual é a palavrinha que demonstra comparação, pelo menos. Feito. Inclusive, outro registro da informalidade, porque feito é o particípio do verbo fazer. Nesse contexto aqui, nós que somos do interior de Minas, quem é do interior de Goiás, quem é da Bahia, fala assim, eu acho que muita gente de outros estados também falam assim, trabalhei feito um condenado, trabalhei feito isso, estudei feito alguma coisa, estudei como alguma coisa, trabalhei como alguém, né? Isso é uma comparação. Então, a palavrinha que demonstra, que explicita essa comparação é a palavrinha feito, letra C. Oitava questão. A oração, quando eu tinha 8, é seguida por uma vírgula. Esse sinal de pontuação tem um emprego justificado por... Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a função da vírgula não é da pausa. A pausa é uma consequência da utilização da vírgula. A função da vírgula é destacar ou isolar algum termo, geralmente alguma coisa que está fora da ordem canônica que eu já citei antes. Então, se tem algo que é para ser destacado ou para ser isolado, isso deve ser feito por sinais de pontuação, geralmente vírgulas. Vamos lá. Quando eu tinha 8, lá no parágrafo 1º, perceba que quando, nem precisa voltar lá, quando eu tinha 8, o quando é um advérbio de tempo. Então, isso aqui é uma circunstância de tempo. Circunstância de tempo, ou ela é demonstrada por um advérbio, por uma locução adverbial, ou por uma oração adverbial. Então, a resposta certa é aquela que cita a adverbial. É uma oração subordinada adverbial, letra A. Ela não é adjetiva porque ela não está caracterizando nada, ela está dando circunstância. Não está caracterizando o sujeito ou algum substantivo. Destacar uma oração subordinada reduzida. Não, as orações subordinadas reduzidas, geralmente, elas são precedidas de um verbo no gerúndio. Elas são, aliás, são concretizadas por meio de um verbo no gerúndio. Exemplo, ao acordar, sair para o trabalho. Vou trocar esse ao acordar por uma oração subordinada reduzida. Acordando, fui trabalhar. Perceba, isso é uma oração subordinada reduzida. A letra C não é. A letra B não é. Letra D, indicar uma oração subordinada apositiva. Oração subordinada apositiva é aquela que cumpre função de aposto. O aposto, sim, é separado por vírgulas. Mas o aposto não indica uma circunstância, ele explica alguma coisa. Exemplo, Neymar caiu. Essa é a minha oração principal. Vou colocar aqui no meio uma oração subordinada. Neymar, que é fraco, caiu. Perceba que esse que é fraco é uma oração que foi introduzida no meio da oração principal para explicar, para quem não sabe, quem é o Neymar. Né? Então, isso aí é uma oração apositiva. Se não tivesse um verbo aqui, não seria uma oração, seria um aposto diretamente. Neymar, vírgula, fraco, vírgula, caiu. Vamos lá, letra A, então. Né? Vamos à nona questão. No fragmento, o jumento era condenado a sustentar o peso. Parágrafo 2º. A preposição a não recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que a reescritura dessa passagem torna a crase obrigatória. Vamos lá. Primeira coisa, o que é a crase? A crase não acontece, a crase não é aquele acento, não é esse acento aqui. Esse acento se chama acento grave ou acento indicativo de crase. A crase é um fenômeno, justamente o fenômeno da colocação desse acento, mas não é o acento, e nem é a palavrinha com acento. A frase é a ocorrência disso aí. E a crase não é, apesar de
ter o acento não acontece por regra de acentuação. Nós só temos 2 acentos na língua portuguesa que ocorrem por regra de acentuação. O acento agudo e o circunflexo. Circunflexo. O tio não é acento, o tio é sinal de nasalação. O acento grave é acento, mas não acontece por regra de acentuação, e sim por questão de regência. Deixa eu explicar para vocês. Temos aqui uma situação de soma, que um método que eu uso para explicar. Temos aqui o substantivo aula e temos aqui o verbo ir. No pretérito perfeito do indicativo. Fui. Quem vai a algum lugar. Então, essa preposição está aqui por questão de regência. O verbo exigiu essa preposição aí. Eu sou obrigado a colocar essa preposição aí. Aula é um substantivo feminino, que aceita o artigo feminino a. Deixa eu fazer isso no masculino. Fui, curso. Perceba que curso é um substantivo masculino. Eu coloco o aqui, o curso. E quem vai a algum lugar, ao curso. Nesse caso aqui, eu posso combinar o a com o o e dizer fui ao curso. Tanto a preposição a quanto o artigo o vão ficar visíveis aí nessa combinação. Porém, com o a, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer uma combinação. Eu faço, então, uma fusão. E, então, esse acento aqui está indicando que aí há uma fusão de a com a. Um a, que é preposição colocado pela exigência do verbo anterior, e o outro a, que é um artigo feminino que foi colocado pela aceitação do substantivo feminino posterior, certo? Isso é a crase. A crase tem algumas regras de proibição, regras de facultatividade e regras de obrigatoriedade. O que está pedindo aqui é uma regra de obrigatoriedade. Qual desses casos aqui a crase é obrigatória? Vamos lá. O jumento era condenado à sua sina. Aqui nós temos uma preposição, mas não temos um artigo feminino. Por quê? Porque a colocação de artigo feminino antes de pronome possessivo feminino é facultativa. Eu podia dizer sua sina ou a sua sina. Então aqui, se houvesse crase, estaria certo, e não havendo também está certo. Nesse caso, não é um caso, esse caso, então, não é um caso de crase obrigatória, é facultativa, então não atende a nossa resposta. B, o jumento era condenado àquela situação. Olha que incrível. Não é apenas a fusão de a com a que forma a crase, também de a com os pronomes demonstrativos, e aí não importa se é masculino ou feminino. Aquele, aquela e aquilo. Certo? Vai haver a ocorrência de crase. Então, aqui é crase obrigatória. Letra B, nossa resposta. C, o jumento era condenado a crueldades. Aqui, para ocorrer crase aqui, o primeiro a, preposição, teria que ser somado com o segundo, que é artigo. E acontece essa soma. Porém, o substantivo feminino que está aqui à frente está no plural. Então, o a, que é somado para fazer a fusão com a preposição, teria que estar também no plural. A mais as. Ou eu deixo apenas a preposição, ou eu ponho, ou eu faço ocorrer a crase colocando o acento indicativo e colocando o artigo no plural. Por isso aqui está errado. Letra D. O jumento era condenado a uma violência. A uma violência. Isso aqui é um artigo indefinido, e antes de artigos indefinidos e de numerais, não há, desse numeral aqui, não há crase. Está errado. Aqui, na verdade, nem é um numeral, é um artigo indefinido. Certo? Vamos lá. Resposta, então, letra B. Deixa eu finalizar para a gente fazer outras 3.